13 horas e 46 minutos, estamos de volta e agora o nosso quadro Saúde com Especialista. Vamos falar sobre postura corporal e como uma boa postura não é só uma questão estética, né? Ela tem um impacto real sobre o desempenho físico. E para esse bate-papo eu convidei a fisioterapeuta doutora Alessandra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Olha, primeiro parabéns, né, pela homenagem Sim. que você acabou de receber lá da Câmara, né? Sim, Enfim, e a gente, nesse contexto de saúde, a gente sabe que a Clínica Harmonia Corporal, ela já está direcionada para todos os tipos de tratamento, né, doutora? sim. O que a gente preconiza é prevenção, né? Uhum. Prevenir antes do que chegue ao ponto de fazer algum procedimento cirúrgico. A gente tenta reverter o quadro o máximo possível com a fisioterapia, restabelecer a estrutura, para que não seja submetido uma cirurgia, que a cirurgia seja apenas do último caso. E aí, muito se está relacionado também, é um impacto real na questão do desempenho físico, da fadiga muscular, da dor crônica. Tudo isso afeta a coluna diretamente, né, doutora? Sim, relacionado ao tema proposto de hoje, né? Uma coluna torta, uma postura inadequada, tá tudo alinhado devido a alguma sobrecarga, seja ela muscular, estresse do dia a dia e os sinais de dores, né? Que isso já é um alerta. Olha, muita gente só se preocupa com a postura, né? Por questão de aparência, mas o desalinhamento corporal pode afetar de verdade o nosso bem-estar, não é verdade, doutora? Sim, pode afetar desde a compreensão aqui da caixa torácica e começar a desenvolver uma falta de ar, e aí às vezes não sabe o que é, faz um exame, mas não dá nada. Talvez esse diafragma pode estar preso, retraído, e aí não deixa a mecânica funcional normal, né? Da questão do sistema respiratório. Então, uma postura desalinhada, no caso uma escoliose, se tiver grave, vai estar comprimindo essa região do pulmão, do coração. Aí às vezes acha que é só uma disfunção cardíaca, mas pode ser uma estrutura que está sendo ali comprimida, né? Então, tudo vai levando a algumas outras coisas. E a gente sabe que hoje em dia a gente passa horas em frente ao celular ou computador, né? Esse estilo de vida ele tem sido o principal vilão da má postura, na sua opinião? Também, né? Hoje em dia tudo é informática, né? Tudo é essa questão de tela, tanto de computador. É, da pandemia para cá, eu acho que se intensificou mais, questão de home office, né? E muitas queixas, aumento de queixas de dor na região da cervical, dormência nos braços, fadiga nessa região do trapézio, muita dores de cabeça, tensão muscular na região aqui da articulação temporomandibular, que tudo isso vai sobrecarregando devido a uma má postura. Olha, são 13 horas e 49 minutos. Você já está convidado para esse bate-papo aqui com a nossa doutora Alessandra Lima. 991541079 é o nosso WhatsApp. E aí, doutora, quais são os erros mais comuns do dia a dia que acabam prejudicando a coluna? Os erros mais comuns no caso, desde a gente carregar um peso de qualquer forma, dormir não adequadamente, a forma do sentar, ao invés de sentar com a postura reta, os pés no chão, apoiando, né? Na hora de trabalhar, ter uma questão de ergonomia. Então, tudo isso no dia a dia vai ocorrer nesses desalinhamentos. Perfeito. Olha, já tem mensagens aqui. A Marina do Paraviana trabalha o dia inteiro sentada no computador e no fim do dia minhas costas e pescoço ficam pesados. Mesmo com cadeira ergométrica, continuo sentindo dor. É um problema, né, doutora? É um problema. No caso, a gente tem que estar avaliando para ver como é que está a musculatura. Se já tem alguma coisa cronificada, se tem um encurtamento aí presente, uma tensão muscular. Provavelmente deve ter uma questão de desarranjo muscular. Então, assim, por mais que você readeque, se você já tem alguma coisa, alguma lesão cronificada, uma tensão, por mais que você faça essa readequação, a dor não vai passar. Então, no caso, seria interessante você nos procurar para a gente fazer uma avaliação e ver por que está surgindo essas dores. Olha, o Rogério também do Messejana, tenho notado que estou ficando com os ombros cada vez mais curvados para frente e sinto muito cansaço no final do expediente.
isso é um sinal de que minha coluna está começando a entortar? Sim, provavelmente você deve estar fazendo alguma compensação e aí seu centro de gravidade está sendo projetado para frente, ocasionando uma sobrecarga. Aí essa sobrecarga ela vai começar na região da cervical, vai descer para a torácica, depois lá para a lombar. E aí no caso tem que ver desde a sua pisada, como é que tá, tudo assim, uma coisa vai interligando a outra. E me diga uma coisa, doutora, no caso do Rogério, qual seria o melhor tratamento para ele? Aí, no caso, teria que ver, né? A gente entraria com a avaliação e aí, dependendo das alterações posturais que ele vai apresentar, a gente entra com um plano de tratamento para a questão de liberação, faz um protocolo de analgesia e fortalecimento para a gente restabelecer essas estruturas, né? Readequar. A gente fala que numa avaliação postural, a gente tem alguns pontos de alinhamento, que seria a cabeça, no caso a orelha, né? O ombro, a questão do quadril e o tornozelo. Elas têm que estar bem alinhadinha para que não ocorra essa sobrecarga. A Camila do Asa Branca também está por aqui. Meu filho de 13 anos passa horas no celular, de cabeça baixada, e eu já percebo que ele está meio corcunda. Essa postura pode causar algum problema mais sério, doutora? Sim, a gente pode aí desenvolver uma hipercifose. A longo prazo? Né, a longo prazo. É interessante ter um olhar e um cuidado na região, na situação das crianças, porque é no desenvolvimento que começa a acontecer, na questão do desenvolvimento e dos estiramentos, é onde a gente consegue, onde começa a ocorrer as alterações posturais nas crianças, né? Na questão dos estiramentos, é onde ocorre uma frouxidão ligamentar e uma fraqueza muscular. Então, hoje em dia, a maioria das crianças ficam mais em tela do que brincando antigamente, que a gente brincava na rua de pique-bandeirinha, pique-esconde, né? Então, acaba tendo essa fraqueza muscular. E aí, para desenvolver alguma alteração, algum desequilíbrio, é um pulo. Então, tem que mesmo ficar de olho. A Juliane, também do Raia do Sol, trabalha em pé o dia todo e sinto dor na lombar quase todo fim de semana. É verdade que ficar muito tempo na mesma posição, mesmo em pé, doutora, também pode causar desalinhamento postural? Sim, às vezes, na verdade, quando a gente fica muito tempo em pé, dependendo do calçado, alguma coisa assim, a gente acaba projetando um equilíbrio mais para uma perna do que para outra. E nessa de ir e vir acaba acontecendo as compensações. Perfeito. O Fábio também está aqui com a gente. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, seja bem-vindo. Ele é motorista, passa muitas horas dirigindo, doutora. Tenho sentido dor na parte de baixo das costas e uma sensação de peso nas pernas. A má postura no volante é um vilão, né, também? Sim. E aí ainda mais esse movimento que faz, né? De acelerar, frear, a questão da embreagem e tudo mais. Então, no caso, é fazer pausas, tentar fazer pausas no decorrer das corridas, andar um pouco, fazer algum movimento para circular, algum exercício para a questão de bombeamento na região da panturrilha e procurar associar também alguma atividade física. Quem tá por aqui também é a Luciana. Percebo que minha cabeça vive inclinada para frente e meu pescoço parece sempre tenso. O que pode ser isso, doutora? É a sobrecarga como ela projeta. Tudo é celular, né? Tudo é culpa da tela. Tela. Não tem outra... E como, né, ela projeta o pescoço para frente, para tanto do computador como para o celular, a região aqui do trapézio fica brigando, né, para poder segurar ali a cabeça para não Essas deixar pessoas, doutora, tender. que tem esse problema de tela, né, que já tem essa parte comprometida aqui do pescoço, tem um tratamento específico para elas? Tem sim, a gente no caso realiza a parte de liberação miofascial, né, uma questão, associa, dependendo se tiver muito nódulo de tensão, associa um agulhamento a seco, e aí também questão de crochetagem, dependendo de como está o desalinhamento, a gente também faz uma reeducação postural, tem todo um trabalho. Perfeito. Boa tarde, doutora. Me chamo Douglas, do São Vicente. Minha esposa vive me dizendo que ando com o ombro mais alto que o outro. Isso é normal? Ou já é um sinal de desvio na coluna? Não, isso não é normal. Isso já é uma questão mesmo de desvio postural. E se a gente investigar,
pode ter uma questão associada também com uma escoliose. Porque a escoliose, ela ocasiona essa questão das assimetrias, né? Um ombro mais alto que o outro, a cintura mais alta que a outra. Então, seria bom fazer uma investigação. A Patrícia, também lá do Cambará, tem 35 anos, sente dor nas costas quase todos os dias, sem fazer esforço. Pode ser o quê? Postura errada? O que pode ser, doutora? Pode já ter algum momento, ela pode ter feito... Algum tipo de fadiga, alguma coisa? Em algum momento, ela pode ter feito algum exercício errado, algum movimento que sobrecarregou essa estrutura. E essa dor acaba persistindo em pequenos esforços. Então, é bom fazer uma avaliação, uma liberação. Às vezes a gente faz algum movimento brusco que sobrecarrega aquela estrutura. Só que aí muitas vezes a gente tenta tomar um Dorflex, alguma medicação. Um Torcilax, um Tandrilaxzinho. Só que aquela lesão tá ali. Ela vai diminuir, vai relaxar, mas ela vai ficar. Então, assim, a gente tem que trabalhar na origem da causa e não nos sintomas. Porque quando a causa ainda fica, depois começa a sobrecarga de outras estruturas. Então, vamos supor, começou na panturrilha, mas não cuidou, vai para o joelho. Não cuidou, vai para o quadril. E assim vai. Entendeu? Então, assim, o interessante é, você está sentindo dor, procura um especialista. Vamos cuidar da causa, não apenas do sintoma. Perfeito. O Marcos também é professor, ele diz que fica muito tempo em pé e escrevendo no quadro e notou que tem inclinado o corpo para um lado. Isso pode causar escoliose? No caso, escoliose não, mas um desvio postural, no caso, geralmente ele deve estar inclinando para o lado dominante que ele escreve, né? Que aí ele vai embora e a coluna dele vai entortando também. Do lado. Então, o interessante é você fazer o estímulo de outros exercícios para o outro lado contralateral. Porém, se você tem outros tipos de sintomatologia, além desse, seria interessante investigar para a gente ver como é que tá, né? E fazer um raio-x para ver as imagens. A Rebeca fala assim, doutora, percebo que ao olhar no espelho, um dos meus ombros parece mais para frente e... será que está desalinhada? Ela pergunta. Ou é um sinal que a coluna está começando a entortar? Sim, no caso, quando tem... às vezes, no caso, os ombros para frente é uma questão mesmo de ou encurtamento da região aqui da musculatura do peitoral, né? Porque tem muitas fases também que tem aquela questão da timidez, e aí fecha os ombros. Ou então mesmo associada à fraqueza abdominal. Então, assim, tudo isso tem que investigar para ver. Mas com os exercícios específicos e adequados para a gente fazer essa correção dessa postura, tem um bom resultado. Para a gente finalizar, doutor, o Raimundo do Nova Cidade diz que sente dores nas costas sempre que carrega peso, mesmo mochilas leves. Falta de força muscular, uma postura que ele teve em algum momento, o que pode ser, doutora? Pode ser uma sobrecarga na estrutura, né? E fraqueza muscular, para estar cometendo essa dor. Mas também é bom investigar direitinho para ver se essa dor persiste ou é só quando ele pega peso. Ou quando ele faz algum outro movimento. Então... ele tá falando aqui que ao fazer qualquer tipo de carregar qualquer tipo de peso. Então, às vezes pode ser também uma protusão discal, um bico de papagaio, algum desgaste articular. E aí quando você é submetida ao peso, acaba tensionando, né? E vindo a dor. Doutora, aproveita então e convida todos a conhecerem a Clínica Harmonia Corporal, a fazerem uma avaliação física lá, né? Isso. E ver o que está acontecendo com esse povo, porque tá todo mundo com dor aí, verdade. torto, coluna torta, corcunda. Esse povo tá precisando de ajuda, pelo amor de Deus. Vamos cuidar da postura e da coluna. Eu tô lá no Caçari, na Bacabeira, na Clínica Harmonia Corporal, aguardando vocês, a ligação e o agendamento. Vai ser um prazer poder estar conversando com vocês pessoalmente, tirando as dúvidas de vocês e a gente podendo contribuir para melhorar a qualidade de vida de vocês. Telefone para agendamento, doutora? 981 25 28 50. 981 25 28 50, Clínica Harmonia Corporal. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo espaço. Parabéns novamente. Obrigada. Pela honraria de hoje recebida, né? Obrigada. Isso só mostra que temos profissionais talentosíssimos aqui no nosso estado e você merece muito, viu? Obrigada.